Quando é a hora de vocês desistirem de um relacionamento? Nesse vídeo, nós iremos falar alguns pontos aqui que, se vocês estão vivenciando esse momento no relacionamento de vocês, é porque chegou a hora de você desistir desse relacionamento. Olá, gente! Casal Recomeçando Juntos mais uma vez aqui com vocês para um vídeo para lá de especial. Sim, para lá de especial. E como eu falei, quando é a hora de vocês desistirem de um relacionamento? E o primeiro ponto que nós colocamos aqui, qual é, filho? É quando você tá junto, mas não sente mais prazer de estar com aquela pessoa. Aquele momento que você tá com a pessoa, ao invés de ser prazeroso, se torna um peso. Meu Deus. Você fica assim, eu não aguento mais estar do lado dessa pessoa. É verdade. E nós conhecemos pessoas, queridos, que viveram esse momento durante algum tempo de suas vidas, quando estavam casados, que eles já largavam 7 horas da noite ou 19 horas do seu local de trabalho, mas ele chegava em casa, era 11 horas da noite, para não ver a pessoa, sendo a esposa. Por quê? Porque esse homem ele já tinha perdido o prazer de estar naquele relacionamento. E o contrário também, né, filho? Sim, às vezes o homem trabalha embarcado ou o homem trabalha em alguma... Tipo, é um militar, né? Um militar que viaja para outras cidades e tal, e tem que fazer um trabalho fora e fica fora de casa. Então, quando essa pessoa tá fora de casa, o outro tá soltando fogos de alegria, porque o prazer é estar sozinho, não está mais do lado daquela pessoa. Quando a pessoa retorna da viagem, retorna do embarque ou dessa viagem, o outro fala, pronto, lá vem ele. Meu Deus, que presença, né? A presença da pessoa incomoda. Não é mais prazer. Não é mais Diferente prazer. de quando você começa a namorar alguém que você se apaixona pela lógica, você, vou encontrar com fulano, vou ficar, tudo te dá prazer de estar ao lado da pessoa que você ama. Mas quando chega nesse nível aí, verdade, a barra fica bem pesada, né? Verdade. Então, queridos, esse é o primeiro sinal. Segundo sinal é quando em um relacionamento existe independência por ambas as partes. Queridos, aqueles que são mais novos não lembram desse personagem, mas nós que somos mais experimentados, existia um personagem de nome Zorro, que ele era conhecido como o Cavaleiro Solitário. E quando se trata de casamento, não existe essa questão de ser o Cavaleiro Solitário ou a Dama Solitária. Casamento é parceria, né, filho? Exatamente. É parceria. É isso aí. Então, não existe, né? É verdade, não existe essa questão de ser independente dentro de um relacionamento. Você, no relacionamento, você tem prazeres, mas também você tem deveres, né? E um dos deveres é o quê? Você compartilhar, né, sua vida ou seus sonhos, ou também os seus projetos com quem está do seu lado. Então, se alguém está vivendo, né, um período desse, né, de dependência, isso muitas vezes acontece, né, quando você vive essa vida de independência no relacionamento, o outro não sabe para onde você vai, sim, o que você tem de projeto na sua vida para o futuro ou mesmo para agora, sim, o que você decide comprar, você não pergunta para o outro. Vou dar um exemplo aqui. Eu quero comprar um sofá novo. Eu vou falar, amor, tô querendo comprar um sofá novo. O que você acha e tal? Qual a cor que fica legal? Quando o casamento tá desse jeito, simplesmente a pessoa fala, eu vou comprar, e não pergunta. Verdade. Não tá nem aí para a opinião do outro, verdade, né? E nós descrevemos aqui algumas fases, quando um casamento está vivendo essa fase de cada um ser independente, vendo o seu próprio lado, e uma das frases muito comum que você ouve de casamentos que estão vivendo essa fase é, eu vou em tal lugar. A pessoa não está perguntando se você quer ir com ela ou com ele. A pessoa simplesmente assim, eu vou em tal lugar. Nem pergunta também se pode ir, porque sim, num casamento não existe essa de você pegar e falar, tô indo lá para Búzios. Como assim? Tá indo lá para Búzios? Descer. Vai descer. Tô indo lá, vou lá para São Paulo. Vai fazer o que em São Paulo? Não dá satisfação nenhuma. Sim. Desde o momento que existe um casamento, verdade. Existe, né? Verdade. Além dessa, eu vou comprar, eu quero isso ou eu quero aquilo outro. A pessoa não te participa mais de nada da vida dela. Ou sendo, você se tornou, né, pior do que um colega, porque
Tem amizade que as pessoas participam, né? Ô fulano, tô com um plano aí, cara, de fazer aquilo outro, de comprar aquilo outro, mas a esposa ou o esposo, né, você, né, fazendo algumas coisas dentro da sua casa, sem você participar, né, o seu parceiro ou a sua parceira, isso é um péssimo sinal. A verdade é que a pessoa tá te olhando como um zero à esquerda, né? Sim. Né? O zero à esquerda não serve para nada, né? Não tem nenhum valor. E não dá para ser um casamento desse jeito, não dá, né? Sim, e o terceiro sinal que nós colocamos aqui, que um relacionamento que está na hora de terminar, é que quando uma das partes ou os dois, eles não querem mais consertar aquilo que se quebrou. Eu acredito, queridos, que quando você conheceu essa pessoa, você conheceu no intuito de quê? De permanecer com essa pessoa do seu lado para todo sempre. E quando chega essa fase que se quebrou, ou sendo, tá tudo ruim, não tem mais jeito e tal, tudo, quando essa fala se torna comum, quando você compartilha isso até com um amigo seu ou com uma amiga sua, a pessoa fala assim, poxa, como é que tá o seu casamento? Você fala, cara, não tem mais jeito não, meu irmão, tá todo quebrado já. Não existe casamento, né? A pessoa resolve pegar todos os problemas e jogar para baixo do tapete. Sim, sim. Não tentar resolver, não tentar consertar aquilo que está quebrado, né? É verdade, é verdade, é verdade. E problemas, querido, eles sempre vão surgir. Ou sendo, desafios no relacionamento sempre irão acontecer. Sim. Mas entenda bem uma coisa, você não pode pegar os problemas que vocês estão vivendo e simplesmente ignorá-los e colocar eles, para baixo do tapete. Eles não vão sumir. Pelo contrário, sim, eles vão se tornar um monte que vocês próprios irão tropeçar e irão cair nele. Exatamente. Então vocês precisam tratar, né, problemas. E quando chega essa fase também, né, filho, existe, né? Algumas frases, né, que as pessoas falam. Fulano não tem mais jeito. Aquilo não vale nada, não tem mais jeito. É o caso perdido. Já ouviu alguém falar isso? Meu Deus, é o seguinte, já estou desgastada ou desgastado. Ou de saco cheio. Já falei. Já tô de saco cheio. Já falei, cara, já tô vivendo e ouvi também ter uma mais forte ainda. Eu estou com vontade de sair pelo mundo afora e sem destino. Sim, sem lenço, sem documento, né? Sem destino. Pegasse uma reta assim e sumir. E outra frase e deixar endereço, né? Lógico. E outra frase que as pessoas falam é o seguinte, a partir de hoje, cara, eu vou viver a minha vida, vou viver para mim, não tô nem aí mais para ninguém, não tô nem para fulano, não tô nem para Beltrana, não quero nem saber, vou viver a minha própria vida. Então... Ele que se vive. Ou ele que se lasque. Ou ela, né? Ou ela. Ou ela que se lasque. Problema dela, não quero nem saber. Então são algumas frases bem comuns de pessoas que estão vivendo, né, esse tempo, esse período, ou essa fase de serem independentes dentro do relacionamento. Sim, e o que acontece muitas vezes, né, que eu estava pensando aqui, nessa fase, realmente é isso que você sente, é isso que você pensa, é desse jeito que você acha que é o melhor jeito de resolver o problema. Mas não é. Mas não é. Porque um relacionamento, ele não é só feito de problemas. Sim. Se você voltar atrás e fazer uma retrospectiva, você pode lembrar que vocês já tiveram muitos momentos bons no relacionamento de vocês. Agora, se o seu relacionamento está nessa fase, nesses 3 pontos que nós acabamos de falar aqui, vocês só têm 2 opções, né, filha? Sim. 2 opções. A primeira opção é uma opção bem drástica, radical, né? Muito radical. É que se vocês estão observando esses sinais, é a hora talvez de vocês desistirem desse relacionamento. Verdade. E a outra opção, filho? A outra opção é a que a gente, né, se for vocês perguntarem, Simone e Nelson, qual conselho vocês dariam para um casal que está passando por essa fase aí difícil toda, que nós comentamos desde o começo do vídeo, né? O nosso conselho seria, zera o jogo. Verdade. Zera a conta. Reseta tudo. Reseta. Né? Se você for mais velho, talvez você não saiba o que é resetar. Né? Você pegar, vamos dizer, um computador ou um celular, você pega e zera ele, como se fosse de fábrica, sem nada na memória. Verdade.
A gente sabe que fazer isso não é um processo fácil. Sim. Não, mas requer, tanto de um lado quanto do outro, o desejo de fazer o casamento dar certo, ou o relacionamento dar certo. Verdade. Pode falar. Mas nós cremos que essa é a melhor opção. Eu costumo dizer que às vezes a pessoa fala assim, eu não aguento mais o fulano, eu vou arrumar outra. Vou te falar, qualquer pessoa que você arrumar vai ter problema. Sim. Não existe... Vai mudar só o CPF, né? E o endereço. Né? E então, não desista tão facilmente do relacionamento que você tem. Vale a pena você e eles sentarem, ser sinceros uns com os outros, né? Falando a verdade, porque muitas vezes, ao longo da vida, vai acontecendo situações e a gente vai botando para baixo do tapete, achando que é melhor não falar nada. Eu não vou falar nada porque vai ser melhor, vai ferir, ou vai ser melhor porque como eu vou chegar para ele e falar tal coisa, ele vai ficar ofendido. Ou ele chega para mim e falar alguma coisa que vai me ofender, mas às vezes é necessário você falar algumas verdades, né? Verdade, sim. Para quê? Para que seja tratado. É igual uma ferida. Se você tem uma ferida e você não trata, aquilo ali às vezes cria uma casca, mas por baixo está cheio de sujeira. Precisa ser limpo. Verdade. O casamento é a mesma coisa. Verdade. Às vezes você vai ter que trazer, né? Você vai resetar. Não, vamos resetar, vamos zerar. Mas para a gente zerar, a gente precisa tratar de algumas coisas que pode ser um empecilho para a gente avançar. Então você vai expor, né? É verdade, sim. E falar assim, vamos começar do zero? Vamos fazer de conta que a gente está se conhecendo hoje e vamos escrever uma nova história? Verdade. E queridos, entenda pelo menos 2 princípios. Primeiro, vai exigir maturidade de ambas as partes. Não vai ser fácil. Agora, aquilo que vocês têm coragem de falar um para o outro na hora da discussão, na hora do calor, né, do pico das emoções, vocês vão precisar falar uns para os outros toda essa verdade, que talvez o que vocês falem um para o outro seja verdade mesmo, Sim. É verdade. Então vocês vão ter que ter maturidade para sentar, olhar no olho, nos olhos um dos outros e falar, fulano, você precisa melhorar nesse ponto, nesse, e esperar o outro também falar, Beltrano, você precisa melhorar nesse ponto, nesse, e vocês irem ajustando, se alinhando, vocês colocarem algumas metas para serem vencidas. De repente você é uma pessoa que é uma pessoa muito bruta, muito estúpida, uma pessoa, né, muito grossa, e o seu esposo já está reclamando de você, já tem tempo, então você vai se esforçar para não ser. De repente você, meu amigo, é alguém que é gastador, e a sua esposa, né, e os seus filhos estão passando alguns tipos de privações por causa do seu descontrole financeiro, e você vai ter que ter maturidade para ouvir a sua esposa e colocar o pé no freio. Então entenda primeiro essa questão, vai exigir maturidade. E a segunda questão que vocês precisam entender é que isso é um processo. Não vai ser de um dia para o outro. Por quê? Levou quantos anos para o relacionamento de vocês chegar à fase que está? Esfriar, né? Não esfriou da noite pro dia, né? Levou, talvez acontecendo. Verdade, talvez nós estamos falando com pessoas que estão casadas aqui há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, se em 20 anos, ou em 10 anos, ou em 30 anos, o relacionamento de vocês desgastou até chegar o ponto que está, qual nós falamos aqui, apenas alguns deles, queridos, também para consertar, não vai ser de um dia para o outro, não vai ser talvez na primeira semana, e nem na segunda semana, e talvez nem no primeiro mês, mas se vocês decidirem, como minha esposa falou, resetarem o jogo e começar tudo de novo, dar uma nova oportunidade, dar uma nova chance, e aqui vocês vão ter que parar e pensar no passado. O que é que vocês faziam um pelo outro que vocês não fazem mais? De repente, na época da conquista, você levava a sua namorada, que hoje é a sua esposa, você levava para jantar. Então, que tal você voltar a levar ela para jantar novamente? Talvez ela te convidava sempre para você ir na praia e você ia com ela. Que tal você voltar novamente e ir para o ambiente que ela gosta? Então vocês precisam, né, arrumar estratégias, mecanismo para quê?
para o relacionamento de vocês recomeçarem e aflorar. E eu acredito, se vocês fizerem isso, vocês terão aí mais 40 ou 50 anos de casamento. Então, gente, coloque em prática tudo isso que nós estamos falando, que a intenção, né, o propósito desse canal é que famílias venham ser restauradas, né, e pessoas que estão, né, sozinhas consigam também arrumar, né, consigam arrumar não, né, arrumar fica feio, né? Ai, meu Deus. Pessoas que estão só. O propósito desse canal é que famílias venham ser restauradas. E se você que está também sozinho, através desses conselhos aqui, você também consiga, né, se casar e ser muito feliz. Então, gente, nós vamos ficando por aqui e te pedimos, né, filha, aquele favor, né? Se inscreva no canal, gente, compartilhe o vídeo com pessoas que vocês acreditam que possa, de alguma maneira, ajudar, né? Sim. Que esse é o maior propósito, é ajudar uns aos outros. E vai lá no TikTok, lá no Instagram, se inscreve também, assista os vídeos lá. Vai ser uma benção. Vai ser uma benção. Tá bom, querido? Tchau, tchau. Beijo no Gente, coração. um abraço. Tchau.